Vivemos num mundo marcado pela incerteza e pelo estresse. A guerra é fúria. A violência persiste nas nossas cidades. A ameaça do terrorismo paira. Os empregos são incertos. O dinheiro é pouco. A saúde torna a vida um desafio. O futuro parece por vezes bastante sombrio, com a perspectiva de uma crise após outra. Imaginamos como será o mundo para os nossos filhos ou netos. Neste mundo caótico e confuso, todos precisamos de mais paz e tranquilidade. Até os cristãos não estão imunes a preocupações sobre o futuro. Cristo disse aos seus discípulos: "Não se turbe o vosso coração." Mas, francamente, Jesus também reconheceu os desafios que os seus seguidores enfrentariam. Ele disse até referindo-se aos últimos dias: "Quando o Filho do Homem vier, encontrará ele realmente fé na terra?" O que quis dizer? E mais importante para cada um de nós, encontrará ele fé em nós? Todos queremos fé e todos precisamos de fé. Mas parece que o nosso mundo faz tudo o que pode para desmantelar e erodir. Precisamos de saber como podemos ter a fé de que Cristo falava, especialmente na aproximação do seu regresso. A fé é importante e é vital, mas francamente, a maioria das pessoas hoje não sabe realmente como ter uma fé mais forte. Quando Jesus estava vivo e nesta terra, ele não só ensinou sobre o reino de Deus aos que o procuravam, como também os curou de todas as suas doenças. Ele sentia compaixão quando via o sofrimento deles. Um homem trouxe-lhe um filho possuído por um demônio que tinha convulsões. Depois de os discípulos de Jesus não conseguirem expulsar o demônio, o homem implorou a Cristo que o fizesse. O homem disse algo com que nos identificamos. Está em Marcos 9, 24. O pai da criança exclamou com lágrimas: "Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade." Há momentos em que acreditamos. Sabemos que Deus está lá, acreditamos nele, sabemos que ele tem poder, mas precisamos de ajuda com a nossa falta de fé. Queremos estar mais em paz, ter convicções mais fortes e sentir uma ligação mais estreita com Deus enquanto navegamos pela vida. Jesus não repreendeu nem corrigiu este homem pelo seu pedido. Ele teve compaixão dele. E ele terá compaixão de nós se também desejarmos uma crença e uma fé mais fortes. Como podemos ter isso? Antes de discutir as nossas 3 chaves para uma fé mais forte, precisamos de definir o que é a fé. A fé é frequentemente mal compreendida. Alguns pensam nela apenas como o poder do pensamento positivo. Podem não o dizer exatamente nesses termos, mas na prática, esse é o resultado. Desde que te mantenhas positivo e penses bons pensamentos, Deus irá abençoar-te. Devemos ser positivos e evitar pensamentos negativos? Com certeza. Mas ter fé em Deus não é como ter uma lista de desejos que simplesmente tiramos do bolso. Apenas pensar pensamentos positivos não é o que a fé significa. A fé não é só crer em Jesus. Há demasiadas pessoas para quem isso é a soma total da sua religião. Não me interpretes mal. Crer em Deus e no seu Filho é vital. Mas essas são apenas o começo. Há muito mais que Deus quer que nós vejamos e compreendamos. Como escreveu Tiago no capítulo 2, versículo 19, "Tu crês que existe um só Deus. Fazes bem. Até os demônios acreditam e tremem. Até Satanás e os demônios creem em Deus. E, no entanto, claramente eles não estão a agradar a Deus e não têm qualquer intenção de tentar fazer o que ele diz. Portanto, a fé tem de ir além de apenas acreditar em Deus. Nós não temos uma fé cega. A nossa fé baseia-se em provas concretas. A nossa crença na existência de Deus, por exemplo, é reforçada pelas provas que encontramos na criação à nossa volta. A nossa crença em Deus baseia-se em provas, desde a mais pequena molécula de ADN até a maior galáxia em espiral. Como escreveu Davi, no Salmo 19, versículo 1, "Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra a obra das suas mãos." Mesmo assim, Hebreus 11:1 mostra outro aspecto da fé. Como muitos estudantes da Bíblia sabem, é aí que se pode encontrar a definição de fé. Vamos a Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas que não se veem. Vê, podemos ter fé e confiança em Deus mesmo enquanto esperamos que as nossas orações sejam respondidas, mesmo enquanto esperamos que Deus intervenha nas nossas vidas. Nesses momentos, Hebreus 11:1 diz que a nossa fé é a prova que temos agora antes de essa oração ser respondida. É a substância das coisas esperadas enquanto esperamos pacientemente que Deus intervenha.
É verdade independentemente da escuridão ou das circunstâncias. A prova ou substância que é a nossa fé é aquilo a que nos agarramos para nos dar esperança e confiança. Não é apenas uma esperança teórica, vaga e pessoal de que as coisas vão correr bem. Pelo contrário, é a convicção de que existe um Criador vivo que nos dá cada batimento cardíaco e cada respiração. É a confiança sólida como uma rocha de que o nosso Deus tem o nosso melhor interesse no coração. Repara uns versículos mais à frente, lemos isto em Hebreus 11 e versículo 6. Mas sem fé é impossível agradar-lhe, pois aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o procuram diligentemente. Vimos isso quando um homem trouxe o seu filho a Cristo para ser curado, ele pediu ajuda para ter o tipo certo de fé e crença. Essa é a atitude correta que devemos ter quando nos aproximamos de Deus. E Ele ajudar-nos-á se realmente o quisermos. Mas existem coisas específicas que podemos fazer enquanto pedimos a Deus uma fé mais forte? Absolutamente. E no resto do programa de hoje discutiremos essas coisas. Vamos dividir em 3 chaves. Chave número 1. Conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. Jesus não é real para muitos. Parece chocante, mas explico. Muitas pessoas dizem que acreditam em Jesus. Podem até rezar e ir à igreja. Mas quando chega a hora da verdade, a maioria não conhece realmente o verdadeiro Jesus. Como posso dizer isso? Olhemos para as Escrituras. Vamos começar pelo princípio. E quando digo princípio, refiro-me a João 1:1. Este versículo descreve o momento mais antigo registrado em toda a Bíblia. O momento mais antigo na história. Vamos a João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1:1 diz-nos que antes de o universo ser criado, ou até mesmo antes de os anjos serem criados, existiam apenas 2 seres. Esses 2 seres eram Deus Pai e o Verbo. O Verbo foi aquele que se tornou Jesus Cristo. Ele nasceu como homem e morreu pelos nossos pecados. Mas voltando às Escrituras, como devemos entender a afirmação, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus? Isto descreve a família de Deus, Deus Pai e o Verbo. Não é estranho se pensarmos numa família humana. Eu sou McNair, a minha esposa também é McNair, ela carrega o meu apelido de família. Mas a minha esposa também está com McNair porque ela está comigo. Ela está com McNair e ela é McNair. Realmente não é nada complicado quando pensamos dessa forma. O Verbo, que se tornou Jesus Cristo, estava mesmo no princípio com Deus Pai. Mas Ele era Deus também. Ele era Deus e Ele estava com Deus. O Verbo e o Pai compõem a família de Deus. Não só isso, mas o Verbo foi o Deus que criou todas as coisas, incluindo todo o vasto universo. Veja, em João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sabia disto? Aquele que se tornou Jesus Cristo foi quem criou as estrelas e os planetas. Foi ele quem disse: haja luz e houve luz. Ele criou as montanhas, os oceanos e os rios. Ele tirou o pó da terra e fez o primeiro homem. Ele tirou uma costela de Adão e fez Eva. Ele criou todas as coisas, e isso inclui a si e a mim. Por outras palavras, Jesus não é apenas o nosso Salvador, ele é o nosso Criador. Prosseguindo, lemos em João 1:10. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Lemos sobre a relação familiar entre o Pai e o Verbo, mas Jesus veio ao mundo para nos dar o direito de sermos filhos na sua família. Que verdade tão profunda! Temos a chance de estar na família de Deus. Prosseguindo, João 1:14. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não há dúvida de que isto fala de Jesus Cristo, continuando em João 1:18. Ninguém viu Deus alguma vez.
O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Por que é que isto é importante? Bem, muitas pessoas assumem que o Pai era o Deus do Antigo Testamento, mas isto diz que ninguém viu Deus em tempo algum. Isso é importante. Durante a era do Antigo Testamento, as pessoas viram Deus inúmeras vezes. E vejamos apenas um exemplo, em Êxodo capítulo 24 e versículo 9. Então subiu Moisés com Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e eles viram o Deus de Israel. Mas ele não estendeu a sua mão sobre os nobres dos filhos de Israel. Então eles viram a Deus e comeram e beberam. Eles não viram o Pai. Jesus disse que ninguém viu Deus em tempo algum. Portanto, aquele que eles viram foi o Verbo, que mais tarde se tornou Jesus Cristo. Pense nisso por um momento. Portanto, o Verbo criou o universo. Ele formou Adão a partir do solo, e ele também fez trovejar os 10 mandamentos do Monte Sinai. Essa não é a concepção comum que a maior parte das pessoas tem sobre Jesus Cristo. Então, qual é o ponto? Temos de conhecer Cristo. E, francamente, muitos têm simplesmente um conceito errado de quem ele é. Ele não é um filho rebelde que revogou as leis do seu pai. Não. Na verdade, ele era o Deus Todo-Poderoso que trovejou essas leis da montanha, envolto em fogo e fumo. O nosso irmão mais velho é poderoso e forte e o que vive para sempre. Ao aproximarmos-nos dele, pedindo ajuda na nossa incredulidade, precisamos de saber diante de quem estamos. Jesus avisou os seus seguidores para não serem enganados a aceitar um falso Cristo, especialmente os que vivem nos tempos do fim. Repare no que ele disse em Mateus 24 e versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Conheça o verdadeiro Jesus. É o primeiro passo para uma fé forte, mas não podemos parar. Precisamos de saber o que ele quer. Isso leva-nos à próxima chave para uma fé forte. A segunda chave é número 2. Estude a palavra de Deus regularmente. Se acreditamos em Deus, nosso Pai, e em Jesus Cristo, precisamos de saber o que eles dizem. Precisamos de saber o que eles querem que façamos. E fazemos isso lendo o livro que Deus inspirou a ser escrito. Esse, claro, é a Bíblia. Algumas pessoas pensam no Antigo Testamento como duro e no Novo Testamento como bom, mas isso está errado. É tudo a palavra de Deus, é tudo bom. E ao estudá-la, aprendemos o que Deus pensa e o que Ele espera de nós. E ao fazê-lo, crescemos na fé. Veja o que Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia é a mente de Deus impressa. É destinada para que possamos aprender como viver. Ao seguirmos as instruções de Deus, crescemos na fé. Quando Jesus estava na terra, fez esta afirmação em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Cristo não acabou com a lei. Ele veio para a cumprir, para a preencher totalmente. Na verdade, como vimos no segmento anterior, foi Cristo quem a entregou no Monte Sinai. Portanto, não faz sentido que ele acabasse com essa mesma lei. A palavra grega traduzida como lei aqui é nomos, tem a conotação de alimentar e cuidar de animais. Pense nisso. Sabemos que no reino físico a comida nos dá nutrientes e minerais para fazer nossos corpos funcionarem. Portanto, as leis de Deus, as suas palavras e instruções são como alimento para nós espiritualmente. Jesus explicou isto em João 6, versículo 63. É o Espírito que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mesmo a melhor comida física só nos alimenta por pouco tempo, é temporária. Mas com o alimento espiritual, ganhamos a vida eterna. E durante o percurso, ensina-nos a viver, a tratar o próximo e a honrar o nosso pai e o nosso irmão mais velho. Proporciona-nos força espiritual, energia e fé. Jesus explicou isto em João 6, versículo 57.
Como o Pai vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que de mim se alimenta, também viverá por mim. Alimentar-se de Cristo significa escutar e praticar aquilo que Ele nos diz. Significa seguir o caminho certo e rejeitar o errado. Significa aceitar a correção. E, francamente, a correção amorosa de Deus ajuda-nos a crescer na fé, tornando-nos mais confiantes, mais alinhados com Deus e no caminho correto. Observe o que o escritor de Hebreus disse em Hebreus capítulo 4 e versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não devemos recear a correção bondosa de Deus. Ensina-nos a tomar melhores decisões e a vencer os nossos pecados. Proporciona-nos força espiritual enquanto crescemos na fé e na confiança para com Deus. Assim, não encha a sua mente com lixo espiritual, inundando os seus pensamentos com entretenimento e trivialidades constantes. Não permitamos que a nossa vida rodeie programas de televisão vazios, vídeos do YouTube e publicações do Instagram. Um pouco de diversão é bom se for limpa e saudável, mas para ter um sentido mais forte de confiança e conexão com Deus, precisamos de fazer do estudo regular da Bíblia uma parte da nossa vida. Precisamos de nos alimentar de Cristo. Mas há outra chave necessária. Qual a terceira chave? Número 3. Deixe Cristo viver em si. Vamos a um dos escritos do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ao aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados, não estamos apenas a pedir desculpa pelo que fizemos de mal. Estamos a permitir que o nosso antigo eu seja crucificado juntamente com Cristo. Os nossos hábitos antigos, o nosso modo de vida anterior e os nossos pecados, tudo morre na estaca com Ele. E então prosseguimos, vivendo uma vida nova, mas não através do nosso próprio poder. Regressemos ao que Paulo afirmou na segunda metade do capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Na versão nova King James, quando se lê fé no Filho de Deus, a palavra no está traduzida de forma incorreta. Consulte uma ferramenta bíblica, deveria ser do. Deveria ser a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Por outras palavras, a nossa fé não é suficiente. Precisamos da fé de Cristo em nós. Essa é uma fé muito mais poderosa e dinâmica do que alguma vez poderíamos ter. É a mesma fé e mentalidade que Cristo teve desde a eternidade. É a fé e a coragem que Ele demonstrou enquanto viveu na terra. E é a fé e o foco que Ele tem até hoje, enquanto se senta à direita do Pai no céu. Cristo quer que vejamos tudo pela sua perspectiva. Ele quer que olhemos para além das nossas provações, tendo a sua própria mente e foco espiritual, por mais difíceis que as nossas provações por vezes sejam. Resumindo, Ele deseja depositar a sua fé em nós. Reflita sobre isto e pense em como pode transformar a sua vida. Talvez pense que não possui o necessário para ter a fé que Deus deseja que tenha. Pois bem, sabe uma coisa? Não tem. Mas não há problema, porque Cristo tem. E se deixar Cristo ensinar-lhe? Se deixar que Ele o corrija gentilmente? Se deixar que Ele viva a sua vida obediente em si? Ele irá ajudá-lo a crescer na fé e na força de que necessita na sua vida. E conduzi-lo-á a viver com Ele e com o Pai para sempre na família de Deus. O que poderia ser mais maravilhoso do que isto? A Bíblia está repleta de encorajamento, do princípio ao fim, para nos ajudar a vencer as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Especialmente agora que vivemos nestes tempos finais perigosos, enfrentando períodos de grande angústia. Paulo enfrentou muitos obstáculos na sua vida. Ele conhecia o desânimo, mas também sabia como enfrentar provações e problemas de forma direta e positiva. Ele fez esta observação encorajadora a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 6.
Que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ter uma fé mais forte não é apenas o poder do pensamento positivo. Ter uma fé mais forte não é apenas acreditar em Jesus. Requer responder ativamente ao Espírito de Deus, enquanto o nosso Pai no céu e o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, trabalham em nós e até vivem em nós. Como vimos hoje, se queremos uma fé mais forte, há passos concretos que podemos dar, há coisas que podemos fazer. Vamos rever o que abordamos hoje. Primeiro, conheça o verdadeiro Jesus Cristo. Segundo, estude a palavra de Deus regularmente. E terceiro, permita que Cristo viva em si. Quando estamos assustados e preocupados, em apuros e aflição, não temos de desesperar. Podemos pedir ajuda a Deus. Clamemos ao nosso irmão mais velho. Eu acredito. Ajuda-me na minha falta de fé. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou subscreva para se manter ligado. E se quiser um guia de estudo gratuito sobre este tema, clique na ligação na descrição. Até a próxima!